Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula. Nesse vídeo nós vamos dar início ao entendimento do algoritmo K-means, que ele é um dos principais algoritmos para a tarefa de agrupamento. E antes de nós entrarmos especificamente nesse algoritmo, é importante nós revisarmos rapidamente o que é um agrupamento, ou também chamado da clusterização. Então nós temos alguns exemplos de aplicações. Então a primeira é para você fazer segmentação de mercado. Vamos supor que você tem uma base de dados de uma empresa em que você tem vários clientes e você quer descobrir quais são aqueles clientes que estão mais propensos a comprarem determinados tipos de produtos. E nesse caso, você pode aplicar um algoritmo de agrupamento para você descobrir quais são aqueles usuários ou aqueles clientes similares. Um outro exemplo é encontrar grupos de clientes que irão comprar um produto, conforme eu comentei anteriormente. Então, para você fazer uma mala direta mais direcionada para determinados tipos de clientes que têm mais propensão a comprar um determinado tipo de produto, por exemplo, produtos mais caros, produtos mais baratos. Agrupamento de documentos ou notícias, então você pode passar como parâmetro várias notícias e o algoritmo de clusterização ele vai agrupar aquelas notícias de esporte, notícias de política, notícias de finanças e assim por diante. Agrupamento de produtos similares também. Agrupamento de perfis de clientes, como por exemplo na Netflix, para fazer a recomendação de um determinado filme. A Netflix pode usar um algoritmo de agrupamento para encontrar quais são os perfis mais similares. Então você vai fazer a recomendação de filmes que pessoas mais parecidas com você têm a tendência de gostar. Temos também as análises das redes sociais e aqui um exemplo de cluster. Perceba que são vários pontos. Aqui nós temos o grupo verde, grupo azul, aqui um grupo roxo, um grupo vermelho. E a ideia desse algoritmo é encontrar esse tipo de padrão com dados similares. Inclusive nessa tarefa de análise de redes sociais, você pode encontrar aqueles indivíduos que são os mais influentes dentro de uma rede para você direcionar o marketing para esses indivíduos que eles têm uma tendência maior de eles repassarem a informação e eles têm também uma credibilidade maior. Então pode ser uma boa estratégia de marketing também a utilização desse tipo de algoritmo. E quando nós falamos em agrupamento, nós estamos trabalhando com a aprendizagem não supervisionada, ou seja, que você não tem aquela figura do supervisor que vai indicar a que classe cada registro pertence, ou se for um problema de regressão, qual é o valor daquele determinado registro. Então, quando nós trabalhamos com classificação ou regressão, nós estamos criando um modelo que vai relacionar características com uma variável a ser prevista. Lembrando que a classificação nós temos rótulos, como por exemplo fazer a previsão se um cliente é um bom pagador, é um mau pagador ou é um pagador mediano. Ou então, na tarefa de regressão, qual será o valor do limite do cartão de crédito? Qual será o preço de um determinado carro? Você já tem esses dados, como as classes e os valores que você quer fazer a previsão. Ou seja, você tem uma série de variáveis previsores ou os atributos previsores que você quer aproximar com a classe ou com o valor que você quer prever. Quando nós trabalhamos com agrupamento, nós vamos criar novos dados. Nós não temos rótulo e o algoritmo ele vai aprender as relações entre os dados. Então aqui nós temos novamente essa figura que mostra os grupos formados, então o próprio algoritmo vai descobrir esses padrões. Uma coisa importante é que esse tipo de algoritmo ele vai ter que identificar quando um grupo começa e quando o outro termina. Então, se for analisar aqui, nós temos vários elementos aqui que estão dentro desse grupo, vários elementos que estão nesse grupo. Então é necessário existir uma métrica, um cálculo matemático que vai indicar se um determinado registro ele pertence ao grupo verde ou ao grupo vermelho, por exemplo. Elementos dentro de um grupo devem ser similares. Então se eu pegar essa parte aqui do meio, todos esses registros aqui, eles possuem características similares, por isso que eles estão dentro desse grupo. E eles devem ser diferentes dos elementos que estão fora do grupo. Esses elementos verde, eles são bem diferentes, perceba que eles estão bem distantes desses elementos da classe vermelha. Então aqui nós temos esse conceito do nearest mean,
ou seja, a média mais próxima. Então, nós vamos utilizar algoritmos de cálculo de distância, muito parecido com aquilo que nós temos lá no algoritmo KNN, que nós usamos a distância euclidiana para você fazer o cálculo do quão parecido um registro é com o outro. E o algoritmo clássico para nós trabalharmos com agrupamento é o algoritmo de Lloyd, que também é chamado do K-means. Então, tendo essa imagem aqui com os grupos, para nós formarmos esses grupos com as respectivas cores, nós temos uma série de passos. O primeiro passo, nós vamos precisar inicializar os centroides aleatoriamente, que são os centros de um cluster. Então, por exemplo, eu posso chegar à conclusão de que o centroide desse grupo verde é nessa parte aqui, onde está mais posicionado ao centro desses registros. O centroide desse grupo vermelho é mais essa parte aqui no centro. Aqui pode ser considerado o centroide do grupo azul. Aqui nós temos o centroide do grupo roxo. Então, o que o algoritmo vai fazer inicialmente é inicializar esses centroides aleatoriamente. Então, ele não vai já colocar o centroide diretamente aqui nessa parte do meio. Então, ele pode começar inicializando aqui, e a tendência é que no decorrer do algoritmo ele vai direcionando até que ele consiga ficar aqui no centro do cluster. Então, o primeiro passo, nós vamos fazer a inicialização aleatória. Depois, nós vamos fazer para cada ponto na base de dados, ou seja, para cada um desses pontinhos que equivale a um registro, você vai fazer o cálculo da distância para cada centroide e associar ao que estiver mais perto. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto nessa posição aqui, ele vai calcular qual que é a distância desse ponto para esse centroide e a distância desse ponto para esse centroide. Como aqui é menor para esse centroide aqui na parte verde, então quer dizer que esse elemento aqui ele vai ser considerado desse grupo, ou seja, do grupo verde. Logo após, você vai precisar fazer o cálculo da média de todos os pontos ligados a cada centroide e definir um novo centroide. Então, você vai ter um processo repetitivo, então ele vai rodar várias vezes essa parte do algoritmo. Depois que o centroide foi definido nessa posição aleatória aqui, por exemplo, você vai fazer o cálculo da média de todos os elementos que estão relacionados, ou que estão mais perto desse centroide, e você vai posicionando ele cada vez mais ao centro. Então, agora nós veremos um exemplo prático de como que funciona esse algoritmo. Então, considere que nós temos o eixo X, que é a idade da pessoa, o eixo Y é o salário da pessoa. E aqui nós temos vários pontos. Então, quanto mais para a direita esses pontos estão, então quer dizer que as pessoas elas têm mais idade, são mais velhas, e quanto mais para essa parte superior aqui de cima, quer dizer que o salário delas é maior. Então, nós podemos chegar à conclusão, só analisando esses dados, que as pessoas que têm idade maior, por exemplo, essa parte aqui desse grupo, eles têm um salário maior. E as pessoas que têm uma idade menor, ou seja, que estão nessa região, elas têm um salário menor. E a ideia é agora nós encontrarmos os grupos dessas pessoas. Então, para isso, eu vou precisar fazer a inicialização dos centroides. Então, aqui eu coloco o primeiro centroide, o segundo e o terceiro. Aqui eu estou colocando esse número de 3, porque nós temos aqui no algoritmo K-means essa letra K, que você precisa obrigatoriamente passar qual é o número de K, ou seja, quantos grupos que você quer encontrar. O que ele vai precisar fazer agora é calcular a distância de cada um desses pontos em branco para cada um desses centroides. Então, ele vai pegar esse primeiro registro, vai calcular a distância para cá, vai calcular a distância desse centroide e vai calcular a distância desse centroide. Então, perceba que o menor valor ou a menor distância é desse primeiro centroide verde. Então, quer dizer que esse elemento ele vai ser da classe verde. Eu posso pegar esse elemento que está aqui, ou essa pessoa, e vou fazer o cálculo da distância para cá, e aqui
para esse último centroide. Perceba que a menor distância é para esse azul, então ele vai estar nesse grupo azul. Se eu pegar esse ponto, eu vou fazer o cálculo da distância para esse centroide e, por fim, para esse centroide. Então, a distância menor é para esse vermelho. Então, aqui nós teremos que esse elemento ele vai fazer parte aqui do vermelho. E isso você vai precisar fazer para cada um desses registros para você categorizar eles em cada um desses grupos. É importante enfatizar que aqui eu coloquei a inicialização desses centroides em cima aqui de um registro, mas não necessariamente isso tem que acontecer sempre. Você pode, por exemplo, inicializar um centroide em qualquer parte dentro desse espaço, por exemplo, colocar um valor aqui, mesmo que não tenha nenhum registro por perto. Como resultado dessa primeira parte, esses dois elementos eles estão mais próximos do verde, ou aqui nós temos o terceiro elemento aqui também, que está aqui embaixo do X, então eles são desse grupo. Esses elementos aqui de cima são desse grupo azul, e esses outros elementos eles são do grupo vermelho. Então essa é a primeira rodada do algoritmo. Agora o que nós vamos precisar fazer é reposicionar esses três centroides. Então, para eu reposicionar esse primeiro X que está aqui, eu vou calcular a média desses três registros que fazem parte aqui do grupo verde e vou reposicionar ele para cá. Então, eu poderia colocar ele aqui. Eu vou precisar fazer a mesma coisa para o vermelho. Perceba que ele estava aqui na inicialização aleatória, então eu vou calcular a média com todos esses outros e ele posicionou esse centroide aqui. Agora eu vou precisar fazer com o azul, que ele foi inicializado aleatoriamente aqui e ele veio para essa posição. Agora o que nós vamos precisar fazer é novamente todos os cálculos. Eu vou pegar cada um desses registros e vou fazer o cálculo da distância para cada um dos centroides. Por exemplo, esse registro vermelho, que ele foi categorizado inicialmente aqui nesse grupo. Eu vou calcular a distância para esse centroide, vou calcular a distância para esse centroide e vou calcular a distância para esse centroide. Aquele que der o menor valor quer dizer que ele está mais próximo, então ele vai pertencer ao grupo correspondente. E nesse caso, agora esse registro está mais próximo desse centroide do que desse centroide, então quer dizer que ele vai ser atribuído a esse grupo verde. Então o processo do algoritmo é basicamente esse. Na próxima rodada ele vai ter que atualizar os centroides, então por exemplo aqui esse X, calculando a média de todos os valores, ele pode, por exemplo, ser posicionado aqui. Esse outro X ele pode ser posicionado aqui um pouco para o lado, e esse outro X, como não teve nenhum novo elemento no grupo, ele pode ficar nessa parte. E o algoritmo ele vai terminar quando em uma rodada ele não tiver mais ninguém para fazer a atualização. Vamos supor que eu atualizo o valor de X desse verde para cá, e nenhum outro elemento acaba entrando no grupo verde, nenhum outro no grupo vermelho e nenhum outro no grupo azul. Então quer dizer que o algoritmo termina e os grupos são efetivados, ou seja, ele vai colocar os padrões dos tipos de pessoa. Então nesse caso nós podemos notar que essa parte azul são pessoas mais velhas que ganham mais. Aqui nós temos pessoas mais velhas que ganham menos, e aqui nós temos pessoas mais novas que ganham menos. Então são esses três grupos ou essas três segmentações de mercado que o algoritmo ele vai descobrir. Então nesse caso eu poderia, por exemplo, mandar uma campanha de marketing somente para os clientes que têm essas características, são pessoas mais velhas e que ganham mais, então talvez elas tenham hábitos diferentes dessas pessoas que são mais jovens e ganham menos, por exemplo. E com isso nós fechamos essa videoaula, que você aprendeu uma breve intuição sobre o algoritmo Camins. E na próxima aula nós veremos mais alguns detalhes um pouco mais matemáticos de como que esses cálculos funcionam. Obrigado e até lá!